A doença da classe média branca, uma família com problemas, uma vida totalmente fake. É sobre tudo isso o livro da vez, e esse livro é Tirza, do autor holandês Arnon Grunberg, publicado aqui no Brasil pela Rádio Londres. Eu preciso dizer logo de cara para vocês que eu terminei recentemente essa leitura e eu estou chocada até agora. Antes de começar a falar sobre esse livro, quero pedir para vocês aquele gostei, se inscrevam aqui no canal e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Ele é um dos livros mais conhecidos da Rádio Londres, ele foi publicado aqui no Brasil em 2015, originalmente ele é de 2006 e ele também foi adaptado para o cinema, para um filme homônimo em 2010, inclusive esse filme foi o representante holandês do Oscar do ano seguinte. O protagonista desse livrinho aqui, de pouco mais de 450 páginas, é o Jörgen Hofmeister. Na verdade, eu tive uns probleminhas com esse sobrenome dele, eu não sei se é Hofmeister, se é Hofmeister, Hofmeister, eu achava que era, mas depois eu descobri que não é. Enfim, eu vou chamar de Hofmeister. Ele é um cara que vive num bairro bom em Amsterdã, né, na melhor rua de Amsterdã, como ele gosta de ficar falando, né? Ele tem 2 filhas, tem uma carreira sólida como editor, tem uma conta gorda na Suíça, ou seja, ele parece ter uma vida relativamente tranquila, né? Uma vida considerada por muitos como se fosse perfeita, mas conforme a gente vai chegando mais perto dessa vida dele, a gente percebe que tem muitas rachaduras, essa máscara de perfeição realmente cai por terra. A narrativa começa com ele fazendo uma coisa totalmente do cotidiano, totalmente banal, né? Ele tá na cozinha preparando as comidinhas, né? Os aperitivos para a festa de despedida, né? Uma festa de formatura da filha mais nova, que tá terminando o colégio e que vai partir para uma viagem pelos países da África junto com o namorado. E logo no início a gente também fica sabendo de um acontecimento inesperado nessa família, que é o retorno da mulher do Jörgen depois de uma ausência de 3 anos, né? Do nada ela aparece de novo na casa. E aí a partir dessa festa a narrativa vai levando a gente assim entre o passado e entre o presente, conhecendo um pouco mais dessa família, e a gente não demora a perceber que é uma família problemática, é uma família doente. A começar pelo casal que não consegue ter uma boa relação, só que eles vão empurrando a coisa toda ao longo de muitos anos. A filha mais velha desse casal é a Ibi, e uma coisa bastante curiosa, que inclusive a gente fica sabendo na sinopse desse livro, né? Ou seja, a gente já começa a história sabendo disso, é que quando ela era adolescente, né, com 15 anos, ela é surpreendida com um inquilino, né, que mora num apartamento de cima da casa dessa família, né, eles alugam a parte de cima da casa, enfim. Então ela é surpreendida com esse inquilino. Pouco tempo depois ela resolve sair de casa, né, ainda muito jovem. Foi realmente a libertação dessa filha, sabe? A salvação, esse sair de casa assim bem cedo. E agora é a vez da Tirza, né? Ela tá saindo de casa também. Cada um desses acontecimentos que a gente acompanha nesse livro vai revelando como as estruturas dessa família estão podres. E a narrativa ela é muito coerente com tudo isso, né? Porque o autor, ele é muito duro aqui, ele é muito direto, ele é muito frio e bastante cruel, do jeito que eu gosto de ler os livros, de encontrar nas histórias. Esse livro aqui ele é narrado em terceira pessoa, mas é como se a perspectiva de tudo fosse a do Jörgen, sabe? A gente só tem acesso àquilo que o Jörgen tem acesso. Por que que esse livro se chama Tirza? Se tudo aqui, na verdade, é sobre esse protagonista, o Jörgen Hofmeister. A Tirza, ela é o objeto assim, de obsessão maior do Jörgen, e notem que eu falei obsessão, eu não falei amor. É uma menina que ele sempre chamou de super dotada, apesar dela nunca ter mostrado realmente sinais de que ela tivesse qualquer tipo de inteligência acima da média. Ele sempre depositou muitas expectativas em cima dela, ele derramava literatura russa nela, ele ia no quarto dela ler para ela livros russos todos os dias. E aí a gente entende, né, que essa palavra Tirza diz muito mais sobre esse protagonista do que se o livro tivesse o nome Jörgen, por exemplo. No final das contas, né, tudo isso daqui é sobre esse cara, sobre o Jörgen Hofmeister. É um personagem completamente desprezível, cheio de problemas muito sérios, e por isso mesmo eu diria
que é fascinante, sabe? No começo do livro ele parece ser muito gentil, ser muito bonzinho, né? E depois a gente vai notando meio que um comportamento passivo dele em relação àquela família, e depois a gente também nota uma violência meio que reprimida dentro dele. O Jorgen, ele é a personificação dessa doença da classe média branca, que é também como o médico chama a doença que afetou a Tirza quando ela era adolescente, mais novinha. Tá, mas e aí, né? O que seria essa doença da classe média branca, né? Uma doença que diz, na verdade, muito mais sobre o Jorgen do que a própria Tirza. E essa doença são as aparências. Porque não é difícil e não é demorado a gente perceber aqui nesse livro que o Jorgen é um sujeito que vive de aparências, né? Existe nele um desejo constante por certo status, por pertencimento, sabe? Por obedecer às normas e ser ou parecer ser bem-sucedido. E na verdade ele tem uma concepção de bem-sucedido bem deturpada, né? Porque para ele ser bem-sucedido é simplesmente você ter a profissão certa, de prestígio, de preferência, ter dinheiro, ter bens. Inclusive ele chama a Tirza de a filha bem-sucedida, mesmo que a menina ainda nem terminou o colégio direito, nem começou uma faculdade, mas ela já carrega esse peso, né, de ser bem-sucedida. Não é segredo em nenhum momento aqui no livro que ela é a filha preferida do Jorgen. Ele tem uma relação com a Tirza que é quase a relação homem-mulher, sabe? Tem um certo, não sei, um certo incesto reprimido dentro dessa relação. Todas as vezes que as filhas, e principalmente a Tirza, não correspondem às expectativas do Jorgen, ele tem um sentimento meio que de traição pessoal, sabe? Como se aquilo ferisse ele como pessoa. E a gente percebe como ele não é uma pessoa autêntica, a vida dele não é autêntica. Como eu falei, tem uma passividade muito grande nele, ou seja, ele não resolve problemas, ele simplesmente vai colocando os problemas lá embaixo do tapete e criando narrativas que chegam a ser ilusórias, sabe? Para explicar e para justificar as frustrações que ele tem. Outro sintoma importantíssimo dessa doença que o Jorgen representa é a repulsa pelo outro, sabe? É a xenofobia, é o racismo, é o preconceito, características que são muito fortes no Jorgen e que elas vão transparecendo ali em vários atos, em vários pensamentos que ele tem. Em relação mesmo à viagem da Tirza, né? Ele não gosta do lugar que ela vai, porque para ele ela não tem nada que ir para o terceiro mundo, né? Para ver um país de terceiro mundo. Também em relação ao namorado dela, que tem origem marroquina. Inclusive, ele vai colocando a culpa sempre no outro, né? No estrangeiro, ou então nos atentados do 11 de setembro, em coisas alheias, assim, para justificar os males que vão acontecendo na vida dele. Então, sempre a grande culpa de tudo é desse outro, é desse estrangeiro que, de alguma maneira, vem macular o lugar dele, né? Seja o país dele, a casa dele. E uma coisa que fica muito clara aqui nesse livro é que essa doença da classe média branca, essa necessidade de corresponder, de viver de aparências, enfim, ela só ajuda, na verdade, a manter relações e famílias disfuncionais, como é o caso da família Hofmeister. Eles fogem dos problemas, né? A mulher, de um jeito até literal, como eu disse, ela se ausenta muito da vida familiar e teve uma ausência de 3 anos, sem falar que claramente ela tem uma relação de rivalidade com as filhas. Ela rotula e ela insulta as filhas pelas costas, como se ela não conseguisse aceitar a juventude que já não é dela, sabe? A juventude que foi embora do corpo dela, da vida dela. E o Jorgen, por outro lado, né, e no outro extremo, ele super protege as filhas, principalmente a Tirza, de novo. Ele infantiliza demais essas meninas e, na verdade, ele olha a Tirza pelas lentes do que ele quer ver e não pelo que ela é de verdade. Isso é uma coisa muito importante aqui nesse livro, porque a gente vai acompanhando essa história e conhecendo essa família, mas a gente percebe que a gente nunca chega a conhecer de verdade a Tirza. A gente só percebe como ela é pelo olhar desse pai. Porque esse livro, ele não diz respeito exatamente à síndrome do ninho vazio, mas a gente pode pescar aqui e ali algumas coisas sobre isso que podem gerar aí discussões e reflexões muito interessantes. A importância de os pais preencherem sempre a vida deles de sentido e como indivíduos, independentemente dos filhos. De não empurrarem os próprios problemas para debaixo do tapete, porque mesmo embaixo do tapete esses problemas vão sendo alimentados. E lá na frente eles acabam sim virando monstros que afetam toda a família. Tirza é aquele tipo de livro que, se a gente sentar num bar para conversar, dá para virar à noite facinho só falando desse livro. Como eu falei para vocês, o final me deixou chocada. Realmente o desfecho é chocante e não tem só um culpado.
Na verdade, o culpado é essa família como um todo, né? E quando eu digo a família como um todo, né, a estrutura familiar como um todo, na verdade eu quero dizer este casal problemático doentio que é o Jörgen e a esposa dele, que não tem um nome aqui no livro. Há um tempinho atrás teve uma live no canal da Ana Cláudia com a Mariângela Guimarães, que é a tradutora desse livro, e nessa live ela falou um pouco sobre o autor. Ela falou que o Arnon, ele é uma figura super controversa na Holanda, porque ele é alguém que vai emitindo as opiniões dele meio que sem papas na língua, sabe? Ele simplesmente vai falando, por mais duras que sejam essas opiniões, esses pontos de vista. Também é legal falar que a Rádio Londres tem mais 2 livros do Arnon Grunberg publicados aqui no Brasil. Um deles é O Homem Sem Doença e o outro é Marcas de Nascença. Eu ainda preciso ler os 2, estão na minha fila. E para quem curtiu Tirza, eu tenho uma indicação que eu acho que é assim imprescindível de fazer para vocês. É um outro holandês, que é esse daqui, o Herman Koch. Os livros que eu li dele, que eu acho que foram os únicos publicados aqui no Brasil, não tenho certeza, mas é esse daqui, Casa de Praia com Piscina, e também O Jantar, que eu não tenho mais aqui comigo. E esse autor também, ele é bastante duro, né? Mais ou menos parecido com Arnon Grunberg, e ele fala sobre questões familiares, problemas das famílias de classe média, famílias burguesas. Bom, gente, este foi Tirza. Acabei falando bastante, mas esse livro aqui dá muito pano para discussão. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês ficaram curiosos, querem ler a sinopse e talvez comprar o livro, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link de onde vocês podem encontrar. É isso, gente. Não se esqueçam de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê.